Eu quero convidá-los para novamente abrir a palavra no mesmo livro que o pastor Pedro fez a leitura. 1 Samuel capítulo 17, nós vamos ler o versículo de número 40 apenas. Eu não vou... Ouça o que diz a palavra. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. Amados, a história de Davi e Golias é uma das mais contadas na igreja. Poucas crianças nunca ouviram a história de Davi e Golias. E poucos na igreja também nunca ouviram alguém pregar sobre esse episódio de Davi e Golias. Ele é muito conhecido, ele é um fato histórico. Alguns críticos, alguns céticos, durante muito tempo tentaram desacreditar dessa história, dizendo que ela era um mito, que ela era uma fantasia, que ela tinha sido uma invenção para dar força ao povo e etc. Mas a verdade é que escavações arqueológicas têm provado muitos episódios bíblicos. E um dos motivos, ou um dos argumentos usados pelos céticos para negar esse episódio era que Davi nunca existiu. De que a figura de Davi era uma figura mitológica e que ela nunca tinha existido. Mas, graças a Deus, escavações arqueológicas descobriram material do tempo de Davi e que fala em Davi. Então os céticos tiveram de calar a boca e aceitar que essa não é uma história inventada, não é um mito, mas é um fato real. O povo de Israel havia entrado em Canaã há quase 300 anos já. Já tínhamos passado o período inicial da conquista, já tínhamos passado o período dos juízes e já estávamos entrando no período monárquico. Saul era o rei de Israel, ele foi o primeiro rei que governou a nação durante 40 anos. E esse episódio, ele acontece mais ou menos na metade do reinado de Saul. Não dá para a gente precisar exatamente, porque as fontes variam, mas mais ou menos ele estava na metade do seu governo quando esse episódio ocorre. A história de Davi e Golias se tornou lendária por conta da disparidade entre os dois adversários. Se tornou um ícone, se tornou uma metáfora daquilo que é quase impossível, mas diante de Deus a gente pode realizar. Então esse fato, essa história, ela acontece num local geograficamente em Israel, próximo a Jerusalém, cerca de 30 quilômetros. O lugar chamava-se Vale de Elá. Elá era um pequeno riacho sazonal que tem naquele lugar. Se você entrar no Google e digitar lá Vale de Elá ou a luta de Davi e Golias, você vai encontrar muitas informações a respeito desse episódio e muitas fotografias antigas e atuais do Vale de Elá. Então dá para você tirar suas próprias conclusões. Naquela época, o povo de Deus estava em guerra contra os filisteus. E os filisteus, eles eram muito superiores aos judeus em termos de armamento. Eles prevaleciam, eles dominavam naquela época por conta do poder que eles tinham. O poder bélico deles era muito maior do que o de Israel. Além do mais, o exército dos filisteus era composto por soldados muito bem treinados, muito mais capazes do que os soldados judeus. E entre eles havia alguns especiais que eram gigantes, homens com quase 3 metros de altura.
Só a armadura daqueles soldados pesava muito. Há teorias, com base em algumas informações bíblicas, de que havia pelo menos 5 soldados gigantescos dentro do exército dos filisteus. Mas, de modo especial, um deles se destacava, que era o Golias. E ele se destacou de uma forma muito afrontosa. A Bíblia diz que durante 40 dias, ele se levantava pela manhã e começava a afrontar o exército de Israel. E desafiava o exército de Israel, pedindo que se levantasse um homem que lutasse com ele. E a proposta era ótima. Quem vencesse o outro exército se tornaria escravo. Quem iria enfrentar um gigante com quase 3 metros de altura? Ninguém se levantava para fazer isso. Havia 3 irmãos de Davi no exército de Saul que estava ali naquela batalha. E um dia, o pai de Davi o chama e fala assim: olha, vai levar isso lá para os seus irmãos que estão na guerra. Eram alguns alimentos, alguma coisa que ele deveria levar. A Bíblia diz que ele se levantou de madrugada, deixou as ovelhas que ele pastoreava, ele era pastor de ovelha, ele era o caçula dos irmãos. Jessé tinha 8 filhos, ele era o caçula, ele cuidava das ovelhas. A Bíblia diz que ele deixou as ovelhas aos cuidados de uma outra pessoa e levantou-se de manhã e foi para encontrar-se com os soldados que estavam em guerra. A Bíblia diz que Jessé morava em Belém. Se ele estava em Belém ou nas redondezas de Belém, ele deveria estar a aproximadamente 20 quilômetros do lugar da batalha. Ele se levanta e ele vai. E quando ele chega, o que ele depara é com aquela situação triste para o exército de Israel. Um homem que se levantava e que afrontava o povo de Deus e que ameaçava de todas as formas, e não havia um soldado. A Bíblia diz que quando ele se levantava e ameaçava, todos os soldados de Israel temiam e fugiam de medo do Golias. Quando Davi chegou e viu aquela cena, ele ficou admirado de todo o exército fugir. E ele disse: quem é esse incircunciso para afrontar o exército de Deus? E ele se propõe, depois de ouvir o desafio, ele se propõe a lutar contra aquele gigante. Aquilo pareceu uma loucura para os soldados que estavam ali perto dele. Os seus irmãos, inclusive, deram broncas ásperas em Davi, dizendo: você está querendo aparecer? Você vem aqui para fazer isso? Mas ele não se intimida com essas palavras, e ele diz que vai lutar contra o filisteu. Quando os soldados ouviram isso, foram falar ao rei. Saul estava ali próximo, e quando ele disse que apareceu um soldado alguém que queria lutar contra Golias, ele mandou imediatamente chamá-lo. Mas quando ele viu Davi, ele ficou completamente desanimado. Ele disse: não, meu filho, você não pode lutar contra esse homem, você é uma criança. Pelas condições, pela situação histórica daquele evento, provavelmente Davi não tinha mais do que 17 anos naquela época. E quando Saul vê, Saul fica incrédulo, pois os soldados dele, aqueles que estavam preparados para a batalha, não tiveram coragem de se levantar para enfrentar aquele soldado, aquele inimigo, e agora se levanta esse garoto para lutar contra um homem experiente. Saul disse para Davi: olha, você é uma criança, e ele é um homem preparado para a guerra desde a mocidade, significa que ele já era uma pessoa bem mais velha. Davi então conta a sua experiência para Saul,
e diz: olha, eu estava pastoreando as ovelhas, quando veio um leão e arrebatou uma delas. Eu fui atrás dele, o peguei e o matei. Da mesma forma, um urso, eu também o matei. Se Deus me livrou da mão do leão e da mão do urso, Ele vai me livrar da mão desse circunciso filisteu. Saul, sem ter argumentos para dissuadir Davi daquela aventura, ele então pede para que alguém o vista com uma armadura, pelo menos, para que era o mínimo que ele podia fazer, para que aquele garoto fosse enfrentar o inimigo. Mas com certeza a expectativa de Saul era de que aquele garoto seria massacrado. Não tinha a menor chance para que Davi tivesse êxito naquela batalha. Eles vestem Davi com armadura, coloca todos aqueles apetrechos de uma armadura de soldado, e a última coisa é um capacete que coloca sobre ele. Quando Davi tenta andar com aquela armadura, ele não consegue. E ele para, e ele diz para Saul: olha, eu não consigo andar com isso. E ele tira aquela armadura. E a Bíblia diz que ele pega o seu cajado, que era o seu instrumento de cuidar do rebanho. Ele pega o seu alforje, que era um tipo de sacola que ele usava, a tiracolo. E ele pega uma funda. Uma funda é uma arma muito rudimentar. Ela é apenas 2 tiras de correia, com uma correia mais larga lá nas pontas, para poder dar apoio para colocar uma pedra. Isso é uma funda. Com esse instrumento, um cajado e uma funda, ele decide ir lutar contra o filisteu. Contra todos os prognósticos, não havia a menor possibilidade de alguém ter êxito contra um soldado habituado à guerra, preparado para a guerra, muito bem equipado belicamente. Não havia a menor possibilidade de Davi prevalecer naquela batalha. Mas as Escrituras dizem que Davi se levanta para fazer aquilo. Amados, o meu objetivo nessa noite é despertar, para que nós tenhamos uma vida de mais comunhão, de mais intimidade com Deus, a fim de que possamos superar batalhas, lutas que se apresentam e se parecem muito superiores à nossa capacidade. Amados, como eu disse aos irmãos, havia ali naquele lugar um pequeno riacho. Eu não sei se ele estava com água corrente ou se ele tinha secado, que ele era sazonal. O que significa que ele, em certas estações do ano, ele secava. Ele não era um rio perene. A Bíblia diz que Davi, quando ele decidiu lutar contra aquele filisteu, contra aquele gigante, ele tomou seu cajado, seu alforje, a sua funda, e ele desce ao riacho. Se você ver as fotos desse lugar, você vai ver que havia 2 montanhas de lado, onde cada exército estava acampado. O local dessa batalha entre eles foi no vale. E próximo a esse vale havia esse riacho. Se você ver as fotos, você vai identificar o local do riacho. E ali ele pega 5 pedras. Dizem alguns, fazendo uma interpretação alegórica desse texto, que ele estava ali pegando as 5 pedras para matar os 5 soldados gigantes. Que ele não só pegou pedras para matar Golias, mas ele pegou pedra para matar os 5 soldados gigantes que possivelmente havia no exército dos filisteus. Se era para atirar com uma funda,
a pedra não podia ser grande. A pedra que ele pegou deveria ser mais ou menos daquele tamanho, porque não dá para você atirar uma pedra muito grande com uma funda, porque ela é um instrumento muito rudimentar. Então ele pegou aquela pedra do tamanho de um tomate, para você ter ideia do que era. Certamente ele pegou aquelas mais lisas, para que fosse mais facilmente direcionadas quando ele atirasse. Porque quem tem habilidade para atirar pedras com funda, pode, por exemplo, daqui até naquele relógio lá atrás, pode atirar a pedra e acerta com facilidade. Porque ela é um instrumento que tem precisão, desde que você saiba manejá-lo. E ele provavelmente tenha pego 5 pedras daquelas mais lisas, o tamanho ideal, e ele então coloca no alforje e se dirige ao encontro daquele homem que estava humilhando o exército de Israel. O que eu farei aqui agora é apenas uma elucubração. Não tem nada na Bíblia que me autoriza a fazer o que eu vou fazer aqui agora. Mas para você entender o que eu quero falar essa noite, eu vou fazer isso. Eu quero dar nomes a essas pedras que Davi pegou ali no riacho e colocou no seu alforje. E como eu vou repetir, não tem nada nas Escrituras que me dão autorização para fazer isso. Mas eu estou fazendo para que você entenda o que é que eu quero falar para você nessa noite, com base nessa mensagem. A primeira pedra que ele pegou, eu quero chamá-la de abnegação. O que é abnegar? Abnegar é você abrir mão de seus direitos. Abnegar é você deixar que o outro tenha prioridade. Abnegar é você permitir que as pessoas suplantem você. Amados, isso significa você dar o seu direito para o outro. Você permitir que o outro fique em melhor posição do que você. Eu quero chamar essa pedra de abnegação, porque Davi, ele naquele instante que ele desceu refletindo sobre como ele deveria agir, qual seria a estratégia que ele iria usar para derrotar aquele gigante que estava afrontando o exército de Deus. Davi naquele instante, ele abnega da sua posição de pastor, de filho de um homem bem-sucedido, porque se o pai dele tinha ovelhas e ele era um pastor, significa que eles tinham posses, que ele era rico, que ele tinha coisas para se manter, que ele não precisava de se meter naquela enrascada, que ele não tinha nada a se envolver com aquilo. Mas a sua abnegação em favor do povo de Deus faz com que ele abra mão de tudo que ele possuía, de tudo que ele tinha, de tudo que ele podia desfrutar, para encarar aquela batalha que quase certamente seria em glória. Quase certamente ele seria derrotado ali. Amados, agora vamos imaginar nós também estamos em constante batalha contra um inimigo, que sem dúvida nenhuma ele é muito pior do que Golias, porque ele usa de argumentos, de artifícios e de meios muito piores do que os que Golias utilizou naquele dia, para ameaçar e assustar o povo de Deus. Qual tem sido a nossa atitude diante do que precisamos fazer para ajudar aqueles que estão na mesma caminhada que nós, para ajudar aqueles que estão servindo ao mesmo Deus que nós, mas que às vezes não estão na mesma posição que nós? Qual deve ser a nossa atitude? Muitos de nós, amados, ao invés de abnegar, somos egoístas.
Queremos as coisas para a gente e queremos tudo na hora. Nós somos uma geração de pessoas impacientes, imediatistas, de pessoas que não podem esperar nada. Veja, por exemplo, o trânsito nosso como funciona. É uma falta de educação. Ninguém dá preferência para ninguém no trânsito. Ninguém respeita, por exemplo, uma vaga de idoso, uma vaga de deficiente no estacionamento. As pessoas querem tudo para elas, são muito imediatistas. E a gente vê Davi abrindo mão de tudo ali quando ele desce para o ribeiro. Eu não sei o que ele pensou enquanto descia, mas eu sei que ele estava abrindo mão de tudo que ele tinha. Mas nós hoje, nós somos muito imediatistas, como disse. Nós perdemos chances de servir, porque somos egoístas. Queremos tudo para nós. Queremos rápido. Quem está acostumado a usar o WhatsApp, por exemplo, agora, se você recebe uma mensagem longa, você nem a vê. E quando você vai ver, você coloca em velocidade duplicada, que é para passar rápido aquela mensagem, porque você não tem tempo mais nem para ouvir uma mensagem. E eu me aventurei a fazer alguns vídeos e publicar no YouTube. Alguns irmãos aqui da igreja até são assinantes do canal. Muito obrigado por você estar me dando apoio. Mas o conselho que eu tenho recebido de vários outros YouTubers, eu não sou YouTuber, tá? Mas o que eu tenho recebido é o seguinte: Jacildo, faça vídeos de no máximo 5 minutos. Porque se passar de 5 minutos, ninguém ouve, ninguém vê. E é impressionante como isso é verdade. E nós estamos numa fase tão complicada que nós não queremos nem pensar. Nós só queremos coisas, como nós chamamos, de água com açúcar. Nada que exija um pouco de raciocínio da gente, a gente quer refletir, a gente quer ouvir. Tudo isso por conta do nosso imediatismo. Talvez um pragmatismo, mas o certo é que nós não temos tempo para nada. Nós só queremos as coisas imediatas para a gente. Mas a primeira pedra que Davi foi pegar naquele ribeiro foi a da abnegação, a da renúncia, a daquela que dá para você ceder o seu lugar para o outro. Aquela pedra que faz com que você não queira ser o primeiro, mas que você permita que outros passem na sua frente, que outros estejam em melhor lugar do que você. É impressionante, irmãos. Eu não tenho muito hábito de andar de ônibus, mas eu já andei muito de ônibus. No tempo que eu andava de ônibus, ainda não tinha o estatuto do idoso, não é? E o Estatuto do Idoso passou a obrigar as empresas de ônibus a colocar assentos especiais para idosos. Mas por uma questão de educação, por uma questão de gentileza, todo idoso deveria ter prioridade num banco dentro de um ônibus. Mas o que é que a gente vê dentro dos ônibus? Como eu disse, tem tempo que eu não ando de ônibus. Mas o que eu via dentro dos ônibus quando eu andava, e dentro do metrô é a mesma coisa, pessoas jovens entram, se sentam e fingem dormir, para não dar lugar para um idoso quando o idoso entra. O que é isso senão um egoísmo? Senão um querer para si aquilo que nem por direito é dele, é do outro. Então a primeira pedra que Davi pega naquele ribeiro é a da abnegação. Será que você pode pegar essa pedra e colocá-la no seu bolso, ou na sua bolsa, ou no porta-luva do seu carro e andar com ela por aí?
Mas Davi não pega só a abnegação. Quando Davi desce para aquele ribeiro, ele vai pensando em como Deus havia livrado ele do leão, do urso, e com certeza de outras situações difíceis. Porque naquela região, naquela época, havia muitos animais selvagens. Se havia urso e leão, que não são animais típicos daquela região hoje, embora ela esteja bem próxima ao norte da África, naquela época existiam muitos outros animais que podiam fazer ameaças sérias ao rebanho e à própria vida de Davi. E com certeza, aqueles 2 episódios que ele conta para Saul, com certeza marcaram mais a sua experiência de pastor. Mas se ele fosse contar as outras experiências de lobos, de raposas e de outros animais que haviam investido contra o rebanho, com certeza ele iria dizer do quanto Deus o havia livrado, de quanto Deus havia cuidado dele. A segunda pedra que ele pega, eu quero chamá-la de confiança em Deus. Amados, muitas vezes nós não recebemos de Deus o que nós pedimos porque nos falta confiança. Nos falta fé para acreditar que Deus faz. O escritor aos Hebreus, ele disse que quando nós chegamos a Deus é necessário que nós creiamos que Ele é galardoador. Ou seja, que Ele nos proporciona aquilo que nós queremos. Mas muitos de nós não têm, de fato, praticado isso. As nossas orações são orações superficiais. As nossas petições a Deus são meramente formalidades. Como um dia eu vi uma pessoa falando que ela orava porque ela tinha que orar, mas ela tinha certeza de que Deus não ia atendê-la. Então essa tem sido a postura de muitas pessoas nas igrejas hoje. Elas oram a Deus, mas elas não acreditam que Deus pode fazer alguma coisa. Elas não acreditam que Deus pode mudar aquela situação. Elas não confiam em Deus. O Deus delas é um Deus dos deístas. Sabe a diferença entre o Deus dos deístas e o Deus dos teístas? Os deístas, eles acreditam até em Deus. Mas o Deus que eles acreditam é um Deus impessoal. É um Deus que não se importa com a sua criação. É um Deus que fez as coisas e deixou aqui a própria sorte. E que Ele não interfere nela. Esse é o Deus de muitas pessoas que estão na igreja. É um Deus que não é pessoal, é um Deus que não fala com Ele, é um Deus que não tem comunhão com Ele, não tem intimidade com Ele. Nós precisamos mudar isso. Davi, ele sabia que lutaria contra todas as possibilidades. Um garoto que provavelmente não tinha mais do que 1,60 m, 1,70 m. Se você for observar o genótipo de um judeu típico, ele não deveria ter mais de 1,70 m. Ele vai lutar contra uma pessoa que tem quase 3 metros. Pela idade de Davi, ele não deveria pesar mais do que uns 50 quilos. Ele ia lutar com um homem que tinha seguramente mais de 200 quilos. A desproporção era enorme, não dava para você imaginar alguém lutar daquele jeito com confiança de que ia vencer. Mas a própria postura de Davi, quando ele enfrenta Golias, evidencia a confiança que ele tinha em Deus. Ele disse: você vem a mim com espadas, mas eu vou em você em nome do Deus vivo a quem você tem afrontado. Sabe, irmãos,
A maioria dos nossos fracassos é porque nós não confiamos em Deus. A maioria dos pedidos que fazemos que não são respondidos é porque nós não confiamos em Deus. Nós não cremos que Ele é capaz de fazer. E por isso nós temos sofrido tantas decepções. Temos ficado tão frustrados diante daquilo que nós precisamos de Deus. Nós precisamos aprender a confiar mais em Deus. Deus, Ele é real. Ele não é um ser imaginário. Ele não é um ser que não se importa com você. Ele é um ser que está do seu lado, Ele se preocupa com você, Ele olha para você, Ele cuida de você. O que você precisa fazer é tão somente crer nele, confiar nele e admitir que Ele pode fazer isso. Nós precisamos aprender isso. Às vezes nós agimos por nós mesmos, porque não confiamos em Deus. Experimenta confiar em Deus diante de episódios impossíveis na sua vida. Experimente confiar em Deus quando tudo depõe o contrário. Experimenta confiar em Deus quando todos dizem para você que não há a menor chance. Aprenda a confiar em Deus. Aprenda a aceitar que Deus, Ele está do seu lado, como Ele disse. O Senhor Jesus, antes de ascender ao céu, antes de ser elevado aos céus, Ele disse: eu estou convosco. E além de estar conosco, Ele ainda disse: olha, eu vou, mas eu vou enviar um Consolador. Ele vai estar o tempo todo com vocês. Ele vai estar ensinando vocês a fazer as coisas. Paulo diz que nós não sabemos orar e Ele intercede por nós. Ele está do nosso lado, Ele nos orienta, Ele nos conduz. O que nós precisamos é acreditar que Deus age nos momentos de impossibilidade nossa. Quando as coisas aparecem não dá certo, quando aparece que tudo está depondo contra Deus, Ele pode agir e fazer o impossível acontecer. Como dizem, Ele abre porta onde não tem porta, e a porta que Ele abre ninguém fecha. Ele faz coisas que você não imagina. O que nós precisamos é começar a acreditar mais em Deus, é a confiar mais nele, é a deixar que Ele controla, que Ele comande, que Ele esteja na direção daquilo que nós precisamos fazer. Eu não sei o que você precisa, eu não sei qual o seu adversário, eu não sei qual a batalha que você enfrenta, mas aprenda a confiar em Deus nos momentos difíceis. A terceira pedra que Davi pega naquele lugar, quando ele desce no ribeiro de Elá, eu quero chamá-la de zelo espiritual. Amados, zelo espiritual é dedicação sincera naquilo que se refere a Deus. Zelo espiritual diz respeito ao culto que devemos prestar a Ele, de modo sincero. Ser zeloso espiritualmente é você andar com cuidado, saber onde vai, saber o que você fala, saber o que você vê, saber aquilo que está influenciando a sua vida. Ser zeloso espiritualmente é você observar princípios bíblicos que norteiam a sua conduta, para que você possa agir de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. Saiba que o que você fala, o que você faz, tem uma influência muito grande sobre sua relação com Deus.
O diabo, ele inventou uma frase que tem feito muitas pessoas caírem na sua armadilha, que é: isso não tem nada a ver. Qualquer coisa que as pessoas vão fazer de errado, isso não tem nada a ver. Nenhuma frase tem tanto poder de influenciar pessoas no caminho errado, como esta que está sendo dita na igreja com muita frequência. Não tem nada a ver. Saiba que essa frase é de autoria do diabo, para exatamente te enganar, para que você perca o zelo espiritual. Você não está lendo a Bíblia, isso não tem nada a ver. O importante é que você tenha uma conduta assim, assim. Você não está orando mais, não tem problema, isso não tem nada a ver. Tudo que as Escrituras dizem que nós devemos fazer, o inimigo se levanta para nos dissuadir disso, nos desestimular de fazer isso, exatamente porque quanto mais ele nos dissuade de fazer aquilo que a palavra nos ordena, mais controle ele tem sobre nossa mente, sobre a nossa conduta, sobre aquilo que a gente faz. O pior é que nós achamos que isso está tudo normal. Nós olhamos imoralidade, nós fazemos coisas erradas, nós mentimos, nós pecamos de todo jeito, nós enganamos, e está tudo normal, nem tem problema isso. Sabe por quê, irmãos? É porque nós fechamos os olhos para os princípios bíblicos, nós fechamos os olhos para a palavra de Deus, e falta-nos o zelo espiritual, falta-nos um comportamento que nos coloque em comunhão com Deus. A nossa conduta, ela está depondo contra aquilo que nós falamos, porque nós dizemos uma coisa e na realidade estamos fazendo outra. Nós precisamos ter zelo, nós precisamos ser criteriosos, nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos vencer a nossa natureza carnal. A nossa natureza carnal, como disse Paulo aos Gálatas, ela milita contra aquilo que é espiritual. Ele diz literalmente, a carne milita contra o espírito. A palavra carne na Bíblia, no Novo Testamento, em geral, ela significa a natureza humana, o comportamento humano. Então o que Paulo está dizendo aos Gálatas é o seguinte: o nosso comportamento humano, ele é contra aquilo que Deus quer que a gente faz, que é o Espírito. A palavra Espírito na Bíblia, quando diz respeito à nossa vida, é o modo correto da gente agir diante de Deus. E Paulo diz que a nossa conduta enquanto carnais, ela se opõe ao homem que seria espiritual. O que é que nós temos que fazer? Nós temos que observar tudo aquilo que nos está impedindo de crescer espiritualmente, de manter comunhão com Deus, de ter confiança em Deus, de abnegar certas coisas que precisamos e corrigir isso imediatamente nas nossas vidas. Amados, a nossa geração, eu não tenho medo de dizer, porque infelizmente eu pertenço a ela, mas é a geração que pior contribuição tem dado para a igreja do Senhor em todos os tempos. Se você acompanhar a história da igreja, desde o século V, eu não vou nem querer que você pegue o período anterior, pegue a igreja a partir do século V, e você vai perceber que nenhuma igreja foi tão omissa, tão carnal, tão corrompida, tão comprometida, como a nossa igreja hoje. Poucas igrejas, em poucas fases da história da igreja, e principalmente em pontos específicos, ela falhou tanto quanto falha a nossa igreja hoje. Eu não sou dispensacionalista, mas as nossas igrejas pentecostais são dispensacionalistas. E aqueles que são dispensacionalistas dizem que as igrejas do Apocalipse, de Éfeso a Laodiceia,
Dizem que aquilo ali são períodos da história da igreja. Eu discordo disso, mas eu quero usar o próprio veneno que a igreja dá. Quando ela diz que nós estamos vivendo a fase da igreja de Laodiceia, que é uma igreja corrompida, é uma igreja comprometida, é uma igreja que a liderança não tem impulso, é uma igreja que está totalmente enfurnada no pecado, e pensa que é uma igreja grande, e pensa que tem autoridade, que tem poder, que tem isso, que tem aquilo. É uma igreja rica, eu não nego. É uma igreja que aparentemente tem muita coisa, eu não nego. Mas é uma igreja muito frágil espiritualmente. Infelizmente, essa é a nossa igreja. A conversa de Davi e Golias mostra o quanto ele tinha zelo por Deus. O quanto ele se preocupava em honrar a Deus naquilo que ele fazia. Davi nunca confiou em si mesmo. Nem mesmo quando ele estava no campo pastoreando o rebanho de ovelhas. Quando ele estava ali. Veja o que ele disse para Saul quando conversava com ele. 1 Samuel 17, 45. Diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança, com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. E saberá, versículo 47, toda esta congregação, que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Quando ele falava, essa conversa dele aqui foi com o Golias. Quando ele falava com Saul, ele disse assim: se o Senhor me livrou do leão e do urso, Ele vai me livrar desse filisteu. Havia confiança nele. O segredo da vitória de Davi não foi sua habilidade com a funda, embora ele tenha demonstrado uma destreza impressionante ao acertar exatamente, talvez o único ponto que fosse frágil naquele guerreiro. O único ponto em que ele podia acertar aquela pedra e causar o dano que ela causou, que era na testa de Golias. Porque ele tinha um capacete muito grande, ele tinha uma armadura, ele tinha um escudo, ele tinha tudo, ele podia se defender do jeito que ele quisesse. Mas Davi não confiava nisso. Embora ele tivesse uma destreza incrível e uma habilidade incrível, mas ele precisava acertar no único ponto vulnerável daquele gigante. E era com certeza um alvo muito pequeno. Embora o gigante tivesse 3 metros, o lugar onde a pedra deveria acertar não tinha mais do que uns 15 ou 20 centímetros quadrados. Talvez um pouco mais, devido à fronte do gigante, mas não era muita coisa além disso. Às vezes a gente pensa, não é? Mas o Davi, acertar uma pedra naquele homem seria fácil. Foi um ato fortuito, foi uma causalidade, foi uma sorte dele. Não, ele tinha habilidade. Amados, ele não confiou na sua destreza, ele depositava a sua confiança em Deus. Hoje, muitos de nós levam uma vida cristã de qualquer jeito. Quantos que estão aqui dentro agora, que ao sair daqui, vai fazer o que não deve? Agora, depois do culto, por volta de 7h30, vai sair daqui e vai fazer o que não deve. Levam a vida de qualquer jeito, sem observar que servimos a um Deus que pode todas as coisas e que nos socorre diante das piores crises. Se fôssemos mais zelosos espiritualmente, oraríamos mais, consagraríamos mais, confiaríamos mais e nos dedicaríamos muito mais a Deus. Se fôssemos mais consagrados, sairíamos daqui hoje, iríamos para casa para meditar.
e não para fazer outras coisas como faremos. A quarta pedra que Davi pegou naquele ribeiro, eu quero chamá-la de intimidade com Deus. Irmãos, intimidade com Deus é a capacidade que nós temos de conversar com Ele, de falar com Ele das nossas carências, das nossas necessidades, as nossas frustrações. Intimidade com Deus nos permite nos aproximarmos dEle em qualquer hora, em qualquer lugar, mesmo nos momentos mais complicados. Davi sabia que era impossível vencer Golias. Ele sabia disso. Ele não tinha dúvida de que aquele homem era muitas vezes mais capaz do que ele. Mas só que ele tinha intimidade com Deus. E ele pôde falar com Deus. E eu não tenho dúvidas, irmãos, de que quando Davi orava, de que quando Davi conversava, eu creio que quando ele descia do local da batalha para o ribeiro de Elá, é uma distância curta, talvez 200 metros de onde ele estava. Mas eu creio que enquanto ele descia, ali naquela caminhada, ele estava orando a Deus e conversando com Deus. Ele não estava autoconfiante, ele estava autodependente. Ele não estava tendo confiança de que aquela pedra que ele fosse pegar ali seria a arma fatal para destruir Golias. Porque ele sabia que qualquer coisa que ele tivesse na mão, podia ser o seu próprio cajado, ele mataria Golias. Porque ele tinha intimidade com Deus. E hoje, amados, quantos de nós perde a intimidade com Deus porque o mundo nos atrai? Porque o mundo nos seduz. Tiago, ele disse assim, olha, quem quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Na medida que nós nos aproximamos do mundo, na medida que nós nos entregamos aos prazeres do mundo, nós perdemos intimidade com Deus. E sabe o que acontece quando a gente perde a intimidade com Deus? Nossas orações não são atendidas. Nós nos frustramos porque o céu se torna de bronze quando oramos. Não vemos resposta. Não vemos o agir de Deus naquilo que nós mais clamamos. Porque nós não temos intimidade com Ele. Nós precisamos aprender isso. E a quinta pedra que Davi pegou ali no ribeiro de Elá, eu quero chamá-la de disposição para agir. Foi com essa pedra, com uma única pedra, que ele acertou a fronte de Golias e o matou. Sabe o que significa disposição para servir? É quando você está pronto para recomeçar. É quando você está pronto para mudar o seu modo de ser diante de Deus. Irmãos, vamos ser sinceros aqui hoje. Quantas vezes o Espírito Santo de Deus tem nos despertado para orar, para jejuar, para ler a Bíblia, para sermos dizimistas fiéis, para sermos frequentadores da igreja, para estarmos na presença de Deus, para ajudarmos nos trabalhos da igreja? Quantas vezes o Espírito sussurra em nossos ouvidos isso? E na hora que a gente ouve, a gente faz até promessa. Não, eu vou ajudar. Não, esse mês eu vou fazer isso. Não, esse mês eu vou fazer aquilo. Mas quando é na hora H, a gente não faz. Quantos de nós aqui já fez promessas para Deus, já fez compromisso com Deus de orar de madrugada,
de orar 1 hora por dia, de madrugada ou em qualquer horário. Quantos de nós aqui já fez promessa para Deus que iria jejuar 1 ou 2 vezes por semana? Mas nós não temos feito nada disso. Às vezes o Espírito Santo nos acorda de madrugada para orar. E o que a gente faz? Vira para o canto e dorme. Às vezes até nos levantamos, vamos ao banheiro e voltamos. Nós que somos mais velhos, geralmente temos que fazer isso à noite. Mas aqueles que são mais jovens são despertados, acordam sem saber porquê de madrugada. Não é sem saber porquê, meu irmão. Não é sem saber porquê, minha irmã. Quando você acorda de madrugada, Deus está te chamando para orar. Deus está te chamando para falar com Ele. Sabe, quando você precisa, Deus está sempre pronto, mas quantas vezes você já fez promessa de orar e de jejuar e de fazer isso e aquilo e você não faz? Sabe, irmãos, Davi não ficou só no discurso. Quando ele chegou para o filisteu e falou assim: olha, você vem a mim com pedras e com armas e com espadas e com lança, mas eu vou a você em nome do Deus vivo. Naquela hora, ele pegou essa única pedra, colocou na sua funda, e ele girou. E ele girou. E cada giro que aquela funda dava sobre a cabeça de Davi, Davi estava orando e pedindo a Deus que direcionasse aquela pedra para o lugar que fosse fatal. Sabe, irmãos, nós precisamos também pegar uma funda, uma pedra, e nos colocar diante de Deus de fato, para que possamos fazer aquilo que Deus quer, dar a Deus aquilo que é dele, honrá-lo como devemos honrar. Nós não podemos continuar sendo crentes como nós temos sido. Nós não podemos mais usar a pandemia como desculpa para que nós não estejamos mais na igreja. Nós não podemos mais usar nenhum tipo de argumento para justificar a nossa leniência, a nossa lassidão espiritual, a nossa conduta completamente comprometida diante de Deus. Nós não podemos mais. Nós precisamos sair daqui hoje com propósitos bem definidos. Nós precisamos sair daqui hoje certos de que Deus pode agir nas nossas vidas no momento em que nós nos predispormos a fazer isso. E eu quero encerrar essa palavra chamando a sua atenção para alguns aspectos daquilo que eu falei. Primeiro, a caminhada na vida cristã exige que abramos mão daquilo que nos é precioso, a fim de alcançarmos coisas maiores diante de Deus. Precisamos abrir mãos de nossas vontades para fazer a vontade de Deus. Isso é abnegação. Precisamos aprender a confiar em Deus quando estivermos enfrentando uma grande dificuldade em nossas vidas, pois Ele é capaz de nos conceder tudo o que necessitamos para uma vida vitoriosa. Isso é confiar em Deus. Sem zelo espiritual, não chegaremos a lugar nenhum, pois Deus requer que cada um de nós sejamos cuidadosos com a nossa vida espiritual, que nos envolvamos com aquilo que é da vontade dEle de fazermos, e não agir de qualquer jeito. Isso é zelo espiritual. E nós precisamos buscar ter intimidade com Deus, pois somente assim satisfaremos plenamente a sua vontade. Você pode ser dizimista, você pode estar frequentando a igreja, você pode estar fazendo uma série de coisas, mas você precisa ter intimidade com Deus. E por fim,
Fazer planos é importante, mas precisamos agir. Se Deus tem falado com você que você precisa orar, ler Bíblia, se consagrar, se dedicar, faça isso. Você não chegará a lugar nenhum se não se propuser a agir, a fazer aquilo que Deus ordena que você faça. Isso é disposição para agir.